Então, isso aqui é dia 24 de abril, semana 32, a Gênese de sábado. A gente iniciou no item 36. Começou, então. Então, querem reler ou querem fazer os comentários já sobre o tema Gênese? A Gênesis. O Conde voltando, ele responde aí. Né? Acho melhor ler, amigo, para a Então, gente vamos reler. lembrar, 36. Eu vou reler um pouquinho aqui. É de se assinalar que as aparições tangíveis peraí, Sérgio Marinho saiu. É de se assinalar que as aparições tangíveis têm apenas a aparência da matéria carnal, mas não poderiam ter suas qualidades. Por causa de sua natureza fluídica, elas não podem ter a mesma coesão, porque, na realidade, não são de carne. Elas se formam instantaneamente e desaparecem da mesma forma, ou evaporam, pela desagregação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessa condição nem nascem nem morrem, como os outros homens. Nós os vemos e não os vemos mais, sem saber de onde vieram, como vieram ou para onde vão. Não se poderia destruí-los nem os acorrentar ou encarcerá-los, já que não possuem corpo carnal. Os golpes que se lhes desferissem bateriam no vazio. Essa é a característica dos agêneres, com os quais se pode conversar sem cogitarmos o que são. Contudo, não permanecem nesse estado por longo tempo e não podem se tornar frequentadores habituais de uma casa ou figurar entre os membros de uma família. Há, aliás, em toda a sua pessoa, em suas maneiras, algo de estranho e de insólito, que guarda traços da materialidade e da espiritualidade. Seu olhar vaporoso e penetrante, simultaneamente, não tem a nitidez do olhar, pelos olhos da carne. Sua linguagem breve e quase sempre sentenciosa nada tem da clareza e da volubilidade da linguagem humana. Sua aproximação faz sentir uma sensação particular, indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor, embora os tomando por indivíduos semelhante a todos os outros, disse involuntariamente: eis aqui um ser singular. Ok? Tem uma nota aqui, 177. Exemplos de aparições vaporosas ou tangíveis e de agêneres. Está vendo? Aqui já tem uma referência. Revista Espírita, janeiro de 58, página 24, outubro. E outubro. Tá? Vou ler mais um pouquinho. Tá? Foi a partir dessa nota que sugeriu a ideia aí de fazer as pesquisas, né? Porque não, o Roberto tinha trazido, né, Roberto? Você fez umas pesquisas sobre agêneres, né, Roberto? E aí você podia trazer de volta essa informação para a gente aí. Você tem ela ainda fresca aí? Tem ela aí na mão? Não, eu já fiz esse estudo já faz algum tempo, mas eu ainda lembro de alguns detalhes. Né? O que você lembra? Não, você tinha uma dúvida sobre isso, né, que você colocou, uma questão no dia? Não. O que tinha sido comentado antes, me parece, é que naquele dia eu estava acessando outras coisas, né, não estava ligado 100% no estudo, né? Aí eu tinha ouvido alguém comentar aí que esse processo dos agêneres era semelhante ao da materialização, que se usava ectoplasmia e tal, e não é bem isso, não. O processo da materialização ele requer um ambiente fechado, controlado, muito pouca luminosidade, a luz do dia parece que ela desagrega a matéria, enquanto que o agênere, quem der uma lida, eu já li todos esses itens aí já faz algum tempo, todos esses itens estão narrados aqui, eu já li. Trata de aparições tangíveis, ou seja, há uma sensibilidade do tato e em plena luz do dia. Então, o processo é diferente da materialização. Então, a ectoplasmia aí acho que não é o fator principal para a materialização dos agêneres. Inclusive, até aqui no item anterior aqui fala, né, que eles
É uma modificação molecular. Claro, a gente não tem os elementos, né, necessários para afirmar taxativamente o que seja. Mas fala dessa modificação que seria uma mudança aí do fluido, né, do fluido perispiritual, a ponto de se tornar tangível e sensível ao tato. E essa questão vai longe, né? Porque o item seguinte, a nota 178, vai falar das aparições de pessoas vivas. Quando se fala em agênere, a princípio se trata de espírito desencarnado. Né? A maioria aí se não todas as referências vão tratar de espíritos desencarnados que surgiram num momento do outro e estabeleceram contato com o encarnado. Acho que até foi lido um exemplo de uma moça, né, que desencarnou, não é isso? Depois... Então, mas me fala uma coisa, no que você o está falando da agênere tem pessoa alguma coisa a viva, ver com a bicorporeidade? é o fenômeno Então, da bicorporeidade, é outro fenômeno. é outra coisa. Na nota 178, na sequência da leitura dos itens, vão tratar de aparições de pessoas vivas. Ou seja, como se fosse um agênere também. Mas não Mas se aí é a trata... bicorporeidade. A gênero é um fenômeno, ele coloca. Transfiguração é outro, bicorporeidade é outro. Mas uma situação muito semelhante à dos agêneres, que aparecem por alguns momentos e depois se desfazem, né, no ar. Né? Então, o Kardec vai tratar também dessa questão. Então, e os agêneres não tem tangibilidade, né? Tem, alguns casos fala, tem. Os golpes que se desfiram bateriam no vazio. Não, então, não. Porque aí o espírito, quando você vai golpear ele já leu o seu pensamento. E aí ele, né, se desmaterializa. Entendeu? Mas o agênere tem a tangibilidade que a gente vai estudar no fenômeno do Cristo, quando ele fala para Tomé, toca Tomé. Então, existe a materialização, até a materialização no sentido de você tocar. Mas tem uma passagem, na primeira aparição dele, ele fala, não me toque, porque ainda não fui ao Pai. Mas isso tem aí não uma é materialização uma interessante. Tem uma situação no Brasil, né? Vocês devem conhecer, o Peixotinho, né? A gente conversou aqui com a filha dele. Primeiro, ele era sempre final de tarde, né? Ele trabalhava com ectoplasma, o Peixotinho, né? Chico visitou, etc. E era sempre de noite, nunca de dia. Segundo, era dentro de casa. Embora quando era uma noite assim mais escura, tinha um deles que ficava como porteiro na casa. Tinha mais de um, tá? E aí o fato interessante, que tinha materialização, tangibilidade, é que eles... como é que eles faziam? Eles pediram um balde de cera, né? Vocês já viram as fotos, né? Aí o espírito chegava e colocava a mão dentro do balde e tirava a mão toda coberta de cera. Aí ele botava a mão, retirava a mão dele e ficava o formato da mão dele. Você está no mudo. Você está no mudo, Rodrigo. Né? Então, você tem várias fotos de mão, principalmente, onde o espírito botava a mão, aí a mão, como se o braço ficasse... porque quando você põe uma mão assim aberta, é fácil de imitar, né? Mas eles faziam com a mão trançada, porque daí não tem possibilidade de se fazer, né? Eles faziam a mão, e aí ficava aquele negócio fraude, oco, né? E ele tirava a mão de dentro, né? Ou seja, ele devia fazer isso que a Ju falou. Então, mas era por ectoplasma, que o Peixotinho ficava inconsciente e cedia. Sobre a bicorporeidade, eu tenho um relato real, que é de um médium da minha casa espírita aqui, amigo meu, que ele, uma vez, ele estava num evento da Federação Espírita, que ele trabalha num departamento, esqueci qual acho que é atendimento fraterno. Ele estava num evento lá em Chapecó. E ele já estava uma semana nesse evento. Era bem próxima do horário da doutrina, né? Sábado, final da tarde, assim, que é mais cedo a doutrina aqui. E daí, enquanto esperavam a doutrina começar, várias pessoas do centro, ele se recolheu num jardim lá,
com essa saudade, com essa vontade. Aí ele apareceu aqui no centro, sentado na cadeira que ele fica sempre, lá na frente. E todo mundo viu ele. Mas o Jean não está viajando? Ninguém viu ele entrar. E ele apareceu sentado na cadeira. E ele não estava lá. Ele estava lá em Chapecó, naquele momento. Aí, tanto que no momento seguinte, aí ele sumiu. Ligaram para ele. O Jean, você está aqui na cidade? Onde é que você está? Que você estava aqui e sumiu. Aí ele falou assim, eu senti uma coisa estranha e eu acho que eu fui aí, ele falou. Aí quando voltaram, eles contaram, não, você estava aqui. Todo mundo viu você, todo assim, pessoal de atendimento, da portaria, que você da portaria, você vê lá o final do salão, né? Você estava sentado lá sozinho, no salão. Aí ele falou, olha, eu fiquei sentado pensando muito em vocês, com saudade, queria estar com vocês, depois de uma semana toda fora, ele é o presidente do centro hoje até. Mas ele é jovem, ele é novo, tem uns 40 anos de idade, 40 e poucos anos. Então, esse é um fato relatado, que as pessoas relataram, que viram ele. Isso é bicorporeidade, você está num lugar e você aparece no outro. Agora, eu não sei se bicorporeidade tem tangibilidade. Que eu lembre, que eu estudei no livro dos médios, não tem tangibilidade na bicorporeidade. Então, mas veja bem, e esse fenômeno do Eurípides Barçanufo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler a respeito da vida dele, que ele estava dando aula, de repente ele ficava meio sonâmbulo, os alunos até já sabiam, os alunos ficavam esperando. Ele saía do corpo e atendia alguém em outro lugar, e atendia, né? Fazia até parto. Eu já ouvi falar disso também, ele é famoso, bicorporeidade. Teria o mesmo aspecto da... Será que é um fenômeno que usa o próprio ectoplasma? Então... Não, eu acho que não tem ectoplasma aí. Ectoplasma normalmente é sentido por outras pessoas. Acho que não tem ectoplasma aí. Eu estou achando que é alguma coisa ligada ao espírito, que eu lembro. É o próprio espírito que consegue adensar o espírito consegue adensar o seu perispírito nessas situações, né? Então, da bicorporeidade seria um fenômeno muito semelhante ao do agênere, com a diferença de que se trata de uma pessoa encarnada, né? Que consegue. Então, tem aquele... sempre esqueço o nome dele. É um santo aí. Que foi defender o pai em Portugal. Isso, exatamente. Essa história é clássica. Ele foi lá defender o pai em Portugal, então ele com certeza estava tangível, né? Se alguém fosse tocá-lo, ele ia conseguir sentir um toque ali, né? Apesar de não ser carne, apesar de não ser um corpo encarnado, né? Então é um estudo bem legal isso aí de se fazer, porque aí entra nesses aspectos das aparições. Na Revista Espírita tem um caso também de uma senhora que estava adoentada e um amigo dela entrou no quarto dela à noite e ficou sentado numa poltrona velando, né, por ela. E ele tem uma cigarreira, né, de prata, e ela vê essa cigarreira também, né? Isso aí é narrado na Gênese, né? Tem na Gênese, tem na lá Gênese na frente, que ele comenta sobre esse artigo. A gente discutiu bastante o ano passado. Então é bem legal essa parte. Esse estudo é fantástico. Desses fenômenos, elas estão no livro dos médios, né? Lá você acha como funciona o mecanismo. Mas a gente vai usar isso aqui, pelo que eu vi da aula da turma da Ju que ela fez, mais adiante, explicando os milagres de Jesus. Como é que Jesus conseguia fazer isso, né? No livro dos médiuns, eu estou com ele aqui. Ele vai trabalhar os dois fenômenos, a bicorporeidade e a transfiguração. Isso, estão juntos. Aí ele fala assim, sabemos que o espírito, durante o sono, recobra em parte a sua liberdade, ou seja, que ele se afasta do corpo. E é nesse estado que muitas vezes temos a ocasião de observá-lo. Mas o espírito, tanto do vivo quanto do morto, tem sempre o seu envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas já referidas pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Aí ele fala, há casos bastante positivos que não podem deixar nenhuma dúvida a esse respeito. E aí ele traz o exemplo, né? A mulher de nosso amigo veio repetidas vezes durante a noite entrar no seu quarto com a luz acesa ou no escuro,
uma vendedora de frutas da vizinhança que ela conhecia de vista, mas com a qual nunca havia falado. Essa aparição a deixou muito apavorada, tanto mais que a senhora, na época, nada conhecia de espiritismo e o fenômeno se repetia com frequência. A vendedora estava perfeitamente viva e, de certo, dormia naquela hora. Enquanto seu corpo material estava em casa, seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa da senhora. Qual o motivo? Não se sabe. Neste caso, um espírita já experimentando lhe teria feito a pergunta, mas a senhora, sem querer, teve essa ideia. A aparição sempre se desfazia sem que ela soubesse como, e sempre após o seu desaparecimento, ela ia ver se todas as portas estavam bem fechadas, assegurando-se de que ninguém podia ter entrado no seu quarto. Essa preocupação mostra que ela estava bem acordada e não era iludida por um sonho. De outra vez, ela viu da mesma maneira um homem desconhecido, mas um dia viu seu irmão, que então se encontrava na Califórnia. A aparência era tão real que no primeiro momento pensou que ele havia regressado e quis falar-lhe, mas ele desapareceu sem lhe dar tempo. Uma carta recebida depois lhe provou que ele não havia morrido. Essa senhora é o que se pode chamar de um médium vidente natural, mas nessa época, como já dissemos, ela nunca ouvira falar de médiums. E aí ele vai trazer alguns casos aqui na revista. E depois, no item 119, ele vai trabalhar a questão da bicorporeidade. Mas um Seria aspecto bacana projetar, né, amigo? que as aparições, elas, dependendo do desejo do espírito, elas não são visíveis a todos presentes no ambiente, né? Quanto que a materialização já é. É uma outra diferença também. A impressão que dá é que tem que ter uma predisposição para a pessoa que vê, ou vai depender muito do desejo do espírito de se fazer visível para alguém, né? Mas a gente nota que não é uma coisa assim tão incomum, né? Porque todo mundo tem uma historinha aí de assombração, né? Para contar, que seriam umas aparições aí, mais vaporosas, menos vaporosas, né? Eu aqui só de cabeça já lembro a meia dúzia aí que os mais antigos aí da minha família contavam, né? Também que morava no interior, né? É claro, tem que fazer toda a separação das circunstâncias, né? Tudo mais. Mas tem uma historinha. Então, as aparições são mais frequentes, né? E depende da vontade do espírito surgir naquela situação para uma pessoa somente ou para quem estiver junto ali acompanhando. Materialização já é para todos, né? Não tem essa do espírito escolher, né? Para quem vai aparecer. Na materialização, né? Como um item controlado, né? Aí já se usa ectoplasmia, tem que ter um médium, né? No agênere, você controla a visão. Não, sim. No fenômeno na transfiguração, não, porque é físico, não, transfiguração, né? Não, isso. E aqui ele está falando, no item 119, que o espírito de uma pessoa viva afastado do corpo pode aparecer como de um morto, com todas as aparências da realidade. Além disso, pelos motivos que já explicamos, pode adquirir a tangibilidade momentânea. Foi esse fenômeno, designado por bicorporeidade, que deu lugar às histórias de homem duplos. E aí, na página seguinte, no item 21, a pessoa que se mostra simultaneamente em dois lugares diversos tem, portanto, dois corpos. Mas desses corpos, só um é real, o outro não passa de aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e o segundo a anímica. Ao acordar, os dois corpos se reúnem e a vida anímica penetra o corpo material. E aí daí aqui ele vai falar da questão da morte, né? Há um caso que saiu naquele jornal Mundo Azul, que vinha no jornal dos esportes, né? Eu acho que os mais antigos aí vão lembrar. E era um jornal azul que trazia fatos espíritas ali. E traz um fato de uma professora de São Paulo que ela perdeu vários empregos porque as crianças se assustavam. Quando ela estava dentro de sala dando aula, viam ela no jardim.
olhando as flores, mexendo nas flores, né? E um dos colégios era o colégio de irmã, e isso fez criar um grande problema para ela. E ela não tinha conhecimento nenhum espírita. No livro dos médiuns aqui está falando também que ele até faz uma pergunta, se para ter esse fenômeno precisaria estar no sono, né, a pessoa. E ele diz que às vezes não, a pessoa está acordada, pode acontecer isso. Agora, é o caso do amigo meu que eu citei, ele estava acordado, pensando aqui, e aí ele não desejava fazer isso, aconteceu, ninguém tocou nele, ele apareceu sentado nitidamente no lugar dele, no centro Mas você espírita. percebe, ó, eu não sei ainda, não reli tudo aí para lembrar, né, mas a gente percebe que não existe uma explicação dos espíritos com relação a isso. Eles vão falando do fenômeno, que é assim que acontece e tal, mas não explica o mecanismo, né? Por que acontece. Né? Então, a física espiritual aí é desconhecida. É difícil de entender, né? Não é difícil. Como que é o mecanismo num fenômeno da bicorporiedade, como que é no agênere e como que é no... Eu acho que questão sobre como da acontece né? isso. É muito o Kardec não fez nenhuma pesquisa detalhada sobre isso, na época dele? Não, porque ele não tem como pesquisar. Ele só tem a ciência de hoje falarem sobre as condições do mundo espiritual. O Kardec não tem como pesquisar. Mas se nós colocar a teoria, dá a impressão que nós podemos fazer um pensamento. Eu estou pensando em certo lugar, num parque, por exemplo. Aí eu estou aqui meditando, de repente apareço, me projeto lá. Sim. E aparece... É isso, mais ou menos? Eu posso fazer isso? É isso. Eu estou aqui, eu mentalizo, estou num parque que eu gosto, aí eu apareço lá. Mais ou menos isso. Esse amigo meu, ele fez sem querer. Ele não fez de propósito. Ele estava lá sentado, ficando, e a única vez... Isso é outra coisa que Kardec fala, né? Que essa questão, como que funciona, depende do conhecimento, da qualidade, né, que o espírito atingiu. Parece então, é a mesma coisa aqui, que você pegar um físico atômico aqui, né, e uma pessoa, um faxineiro que não tem nenhuma escolaridade, né? Às vezes ele faz alguma coisa, mas ele não sabe explicar o porquê, né? Aquele que já detém o conhecimento, ele faz exatamente tudo aquilo com bastante consciência e conhecimento. Né? E a mesma coisa os espíritos, esses fenômenos, quem está mais avançado consegue fazer isso a toda hora, conscientemente, né? E quando quer, dependendo da sua vontade. O outro, que é menos instruído, ele faz sem perceber por quê. Né? Às vezes faz, às vezes não faz, que nem esse teu amigo aí. Aconteceu, mas ele não sabe, não tem a mínima noção. Não, ele não tem ideia, nunca aconteceu com ele, segundo ele. Aí ele ficou sabendo porque as pessoas falaram que ele estava lá. Uhum. Entendeu? Aí o pessoal falou, bom, se ele está lá se concentrando, deixa ele, daqui a pouco a gente vai para lá, vai começar a doutrina, a gente conversa com ele. Mas ele está viajando, chegou de viagem, ninguém viu ele entrar no centro. Aí, de repente, foram começar, ele não está mais lá. E aí narraram para ele, que todo mundo viu ele exatamente com a mesma roupa que ele estava. Exatamente como ele estava lá em Chapecó. Aí ligaram para ele para perguntar, falaram, não, eu estou em Chapecó. Eu estou aqui, não estou aí. Aí é que, não, porque a gente acabou de ver você aqui. Aí todo mundo disse, você não está com tal roupa, assim, 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 assim? Ele falou, estou. Pois é, você estava aqui sentado. Eu falei, não, eu estava sentado no jardim aqui. Eu não estava sentado aí. Aí ele falou. Aí o pessoal, na volta, falou, você tem corporeidade. Entendeu? Então, ele é médio. Pelo que ele falou aí, está falando de grau de evolução. Quanto mais o espírito for evoluído, mais ele consegue fazer. Mais domínio ele tem. Né? Mais domínio sobre esse fenômeno ele tem. Né? Ele faz ou não faz. Como é que funciona. Deve ser o caso do Barçonolfo, né? Que ele queria ir lá, né? Ele queria ir lá. Assim como a história daquele que foi defender o pai também, né? Esqueço o nome dele. Então, esse caso aí não está na... Pode até estar repetido, né? Mas no livro dos médiuns está aqui, eu acabei de ver aqui. É Santo Antônio de Pádua, não é? Acho que é isso mesmo, Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, eu acho que é citado no livro dos médiuns. Santo Antônio de Pádua.
É citado no livro dos médiuns, esse caso de bicorporiedade. Vamos em frente? Na nota do Herculano do livro dos médiuns, quando ele vai falar do fenômeno dos agêneres, que é no item 125, ele está colocando aqui, acredito que seja o Herculano, né, que é a tradução dele, ele coloca assim, que essas explicações de Kardec foram posteriormente confirmadas por numerosas experiências científicas e ocorrências espontâneas. As experiências metafísicas realizadas, acho que é Zollner, e na universidade, na Alemanha, com a notável equipe de pesquisadores, até as experiências famosas de Richer e Gustavi. Como é que é o nome dele, Conde? Gelei? É esse que trabalha com a questão do ectoplasma? Abre o microfone. Estou com soluço. Faz assim, ó, aperta a sobrancelha bem aqui que passa. Aqui, ó. É verdade, gente. Que não é ele que trabalhava com a questão do ectoplasma? Eu não lembro. Essa parte eu não... O Charles Richer? Tá na nota o nome dele. É ele mesmo. E o outro é Gustavo... Gustavi Gelei. Então, aqui na nota do Herculano, ele está falando que, né, essa teoria dos agêneres se comprova por essas experiências deles, e depois ainda ele cita mais alguns, e também o Jung. Tem um aspecto também da chamada paranormalidade, que estuda até hoje esses fenômenos, né? Não só esse, a telepatia, a clarividência, eles fazem isso tudo. Então, talvez sejam predisposições orgânicas de alguns indivíduos que, em determinadas circunstâncias, eles conseguem estabelecer esse tipo de ou esses tipos, né, no plural, de fenômenos, que aí a paranormalidade tenta encontrar uma resposta, né? Mas aí, como você leu um trecho agora há pouco do Kardec falando, olha, quando tem bicorporiedade, um lado é o corpo orgânico, outro lado é um fenômeno anímico, né? Mais ou menos assim, com essas palavras. Então, seria a parte anímica do indivíduo que ele consegue, de alguma maneira, projetar, né? Aí há esses casos da paranormalidade que tratam de questões também de aparições de pessoas vivas, mas, assim, situações de extrema emoção, né? Coisas assim muito difíceis em determinados momentos da vida da pessoa, ela consegue projetar. Mas isso deve ser pelo que a gente falou, porque, que nem esse amigo meu, não é controlado, a pessoa não controla. Então, alguma coisa, uma emoção muito grande, alguma coisa parecida, startou o processo, e ele não sabe como fazer, como iniciar e como acabar. Ele não Os sabe casos como... mais comuns são no momento da morte, né? No momento da morte da pessoa, ela consegue projetar o pensamento de modo que seja captado por... Isso aí tem muita narração, né? Tem muita narração. Ou pela aparição, ou por vozes, uma visão rápida, mas que faz com que a outra pessoa fique preocupada, a ponto de até procurar saber como está. É um fenômeno puramente anímico, ou não, né? Parece que é ligado a alguns espíritos, né? Eu acho que com o desenvolvimento ele controla. E, obviamente, deve haver alguma disposição física, né? A minha impressão é que há alguma disposição física ligada ao aspecto físico daquele espírito. Porque é assim. Não é algo que acontece todos os dias, em todos os momentos, né? Na minha família tem fatos de minha avó, bisavó, lá do lado baiano, que pessoas viram elas no momento antes da morte, em cidades diferentes, em lugares diferentes, que foram lá e falaram, se despediram e vieram embora. E às vezes foi mais de uma pessoa ao mesmo tempo, 2, 3 pessoas viram a minha bisavó, ela se despediu das 3 pessoas
E ficou todo mundo assim, né? Quer dizer, aí, de repente, descobriram que naquele horário ela estava falecendo em outro lugar. Entendeu? E ela apareceu para se despedir de três filhos, não foi de todos. Deve ter alguns prediletos aí, não sei, né? Ó, se alguém for desencarnar, quero deixar claro que não precisa vir se despedir de mim. Não, A gente se eu faço encontra lá na espiritualidade de ser e à nem noite, treinar comigo a bicorporeidade, tá? Não necessita. puxar o pé. Você vai saber que sou eu. Olha esse Satiro, sai, Satiro, sai. Que eu vou lá puxar o pé, entendeu? Caramba. Nada de fazer essas brincadeiras comigo, tá, gente? Por favor. Não, você já é branquinha, vai ficar mais branca ainda. Branca. Nossa. Vamos continuar a leitura? Eu acho que a gente depois podia voltar, né? Trazer mais alguns artigos da revista e fazer um apanhado do livro dos médiuns, que aí eu acho que fica mais completo, né? Eu acho que fica mais... A gente vai usar essa informação para frente, pessoal. É importante a gente ter isso bem entendido. Porque, então, principalmente o fenômeno dos agêneres e a transfiguração e a bicorporeidade são fenômenos que a gente vai estudar bastante no próximo capítulo, quando a gente vai estudar, né, os milagres. Então, acho que precisa ter um entendimento bacana. Juliana, a Vânia colocou aqui no chat a questão do Charles Richer, né? Foi em 1894, essa questão do ectoplasma, né? Quando ele dá esse nome aí do ectoplasma pelas experiências que ele fez lá. Então, mas o que eu não entendi é porque na nota o Herculano coloca que através das experiências dele é que se prova o fenômeno do agênere, não só dele, como desse outro Gustav e mais alguns outros que ele cita aqui. Paul de Bier. Porque se ele está falando isso, é questão de se utilizar o ectoplasma, né? Porque as experiências de aparições que o Charles Richer fez foi com ectoplasma, né? Ô, Juliana, boa tarde. Eu acho também que ele está citando, o Herculano está citando aí, que é uma maneira que a ciência está comprovando a presença e a existência do perispírito, né? Vocês estão no item 36 ou 37? 36 aí. Então, mas quando ele está falando, quando a gente está falando do agênere da bicorporeidade, e aí aqui no capítulo do livro dos médiuns, ele vai tratar os três: a bicorporeidade, a transfiguração e os agêneres. E aqui, quando ele fala dos agêneres, ele ainda coloca que ele não vai aprofundar, porque isso já foi explicado na Revista Espírita de 1859, em fevereiro. Aí ele só fala assim: diremos apenas que é uma variedade das aparições tangíveis, é uma condição que certos espíritos podem revestir-se momentaneamente as formas de uma pessoa viva ao ponto de produzir uma perfeita ilusão. E aí tem a notinha do Herculano. E essa nota, ele está se referindo ao fenômeno dos agêneres, porque na outra nota aqui acima, ele também vai citar, quando Kardec coloca, né, da Revista Espírita, como se vê a teoria dos agêneres se encontra apenas na Revista Espírita, o que ressalta a importância dessa coleção de Kardec, somente agora publicada em nossa língua. E aí, na notinha de baixo, ele está falando sobre os agêneres, né? Tem aí e tem aqui na Gênesis que nós estamos estudando, né? O Herculano não citou a Gênesis. Agora, tem também o Ernesto Bozano, que fez bastante pesquisa sobre fenômeno de transporte. Então, ele teve bastante pesquisadores nessa época, né? O que eu acho interessante colocar, você vê que se a pessoa realmente que estudasse o Espiritismo, esse item 36, por exemplo, ele refutaria a possibilidade dos 4 evangelhos de Rustang. Porque a hora que ele fala aqui que o agente não pode ficar longo tempo conosco, que é sempre momentâneo e todas essas características, só por esse item já refutaria, não daria para aceitar dentro do movimento espírita como aquela proposta como verdade. Então, isso é uma coisa bem interessante.
Agora, o que eu acho, assim, o Sérgio até colocou, e eu queria expor para dividir, que eu também não sei se é o pensamento correto, mas não é questão de pensar, eu estou pensando, refletindo e estou lá em outro lugar, né? É uma qualidade que, na verdade, todos nós temos, que a gente faz tudo, toda noite a gente faz a mesma coisa, né? Toda noite a gente, ao descansar, relaxa os laços físicos e o nosso espírito, como perispírito, perambula por onde a gente quiser, né? Então, esse fenômeno, nós estamos deitados todo dia e estamos em outros lugares todas as noites, ou cada hora que eu fizer isso. Agora, a diferença é que se eu tenho a propriedade de condensar isso em outro lugar, eu vou estar com o corpo parado aqui e vou poder ter esse atributo de estar agindo com o corpo perispiritual lá no outro lugar, como tem alguns relatos, fizeram parto, né? Teve defesa jurídica, em alguns casos, né? Arthur, eu acho, por exemplo, aquele caso do Santo Antônio de Pádua, que está no livro, quase certeza, está no livro dos médiuns. Está no livro dos médiuns, ele cita aqui. Esse caso, ele está acordado dos dois lados. Enquanto ele... Mas aí, Satiro, tem o Eurípides, acho que fazia isso também, né? Justamente. Sempre tem um relato seguinte: quando a pessoa está agindo do outro lado, ela pode estar aqui numa aparência de vigília, mas ela está parada. Pelo que eu li de tudo isso, às vezes tem relatos de aluno deles que, quando ele estava aqui naquele estado de êxtase, ele estava ali presente, mas ele estava quase que parado, então ele estava agindo em outro lugar. Então, pelo que eu lembro do Santo Antônio, realmente eu lembro, não estou com o livro aberto aqui. Ele estava fazendo atividades no lugar e aí ele foi visto durante o dia todo, a tarde toda, no tribunal. Entendeu? Ou seja, eu acho que ele não estava dormindo aqui, mas eu não lembro do caso. Ele estava em missa. Ele estava em missa. Assim, ó, mas ele estava em missa, assim, mas ele não estava proferindo a missa, ele estava lá sentado e observando. É isso que eu estou. Uma coisa é eu estar sentado aqui observando, a outra coisa é eu estar falando. É o caso do amigo meu, eu não sei te dizer interagindo aqui e ao mesmo tempo agindo e interagindo em outro lugar. O amigo meu, ele falou que ele sentou num banco do jardim e começou a pensar, quer dizer, lá você não sabe se ele estava em atividade, né? Para ele estava consciente e ele não se viu aqui. Ele gozado é isso. Ele apareceu aqui, mas ele não sabia que ele tinha aparecido aqui. Ele estava lá, entendeu? Refletindo, lembrando. Mas é o que você falou, ele estava parado. Aparentemente, pelo que ele conta, ele estava parado no banco do jardim. Ficou lá sozinho por um tempo, enquanto o evento acontecia dentro do centro espírita. Ele estava lá. Aí ele apareceu também sentado aqui, com a mesma roupa, com tudo. E ele não sabia. Que contaram para ele. Depois ligaram para ele, aí ele atendeu o telefone, falou: não, mas você estava aqui, você não está com tal roupa? Que palhaçada é essa? Que brincadeira é essa? Você voltou e está brincando com a gente? Não, ele estava lá, falou: não, eu estou aqui, peraí que eu vou te passar fulano. Aí ele entrou: fala com fulano, onde é que eu estou? Eu quero, não, tá Chapecó. O pessoal ficou... Aqui no livro dos médiuns, ele só está falando assim, que Santo Antônio estava na Espanha, e no tempo em que ali pregava, seu pai, que se encontrava em Pádua, ia sendo levado ao suplício, acusado de assassinato. Neste momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do pai e dá a conhecer o verdadeiro criminoso. Constatou-se que, naquele momento, Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Santo Afonso, evocado e interrogado por nós sobre o fato referido, deu as seguintes respostas. Poderia dar uma explicação desse fenômeno? Quando o homem se desmaterializou completamente por sua virtude, tendo elevado a sua alma a Deus, pôde aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pôde pedir a Deus para se transportar a algum lugar. Então é isso que o Arthur falou.
seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, seguido de uma porção do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado vizinho à morte. Digo vizinho porque o corpo permanece ligado ao perispírito e a alma matéria, por um liame que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar pedido. Creio que é tudo que deseja saber. Aí ele pergunta... Mas no item se 3 não... ele fala da possibilidade de estar acordado, né? Então, mas aí é o que ele vai falar agora. Isso nos dá a explicação da visibilidade, da tangibilidade do perispírito. Estando desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação, o espírito pode se tornar tangível à matéria. É indispensável o sono do corpo para o aparecimento do espírito em outros lugares? A alma pode se dividir enquanto se deixa levar para longe do corpo. Pode ser que o corpo não durma, embora seja isso muito raro, mas então não estará em perfeita normalidade, estará sempre mais ou menos em êxtase. E aí, na notinha, ele coloca: Ernesto Bozano relata casos de comunicações por psicografia ou aparições de pessoas em estado de vigília, mas sempre em momentos de distração ou cochilo. As pesquisas parapsicológicas atuais consideram esses casos como telepatia, mas sempre admitindo um estado de inocência ou semiconsciência como condição necessária. Muitos parapsicólogos já admitem o fenômeno da projeção do eu, que corresponde à irradiação da alma, de que trata Kardec na nota seguinte à explicação de Santo Antônio. Aí ele fala que a alma não se divide, que ela irradia em várias direções e pode assim manifestar-se em muitos lugares, sem se fragmentar. Mas aí, no caso, viu, Juliana, é que eu li essas coisas de Bozano já faz tempo, eu não lembro, eu preciso pegar aqui, mas era mais ou menos isso. No caso da bicorporeidade, necessariamente, é mais ou menos o que está acontecendo, né, no sono. Nós estamos com o corpo em letargia, posso até que estar com o olho aberto, né, e ter alguns gestos, que dormindo a gente pode até mexer a perna, não tem problema, mas é quase que uma inatividade, né? E você está consciente e agindo no outro lugar. Para ter a bicorporeidade, precisa ter a condensação do perispírito lá do outro lado, para a pessoa poder ver, porque aí não é uma mediunidade em si, eu estou vendo um espírito. Todos da plateia estaremos vendo alguma coisa próximo da física nossa, que é o que ele fala aqui. Mas também não é, porque se você passar uma faca, não vai acontecer nada, não vai cortar, não vai matar, né? Não vai, acaba acontecendo isso. Agora, eu acho... Kardec dá uma dica, né? São conjecturas. Todos os fenômenos mediúnicos, todos, precisam de 3 relações, né? Do médium, do espírito e do fluido cósmico, no caso do nosso planeta, que é o fluido cósmico modificado. Então, mesmo no agêneres, ele não iria, na minha... E aí é uma visão que eu tenho, né? A partir do momento que você não tem um médium ali próximo que possa permitir que uma doação minha, animalizada, permita ele aparecer, eu acho que isso não acontece. Porque sempre um fenômeno mediúnico precisa ter o envolvimento de um médium, né? Então, ter um agêneres no nada, no Alasca, não tem ninguém lá no Alasca, e tem um agênere lá, quer dizer, qual que é a finalidade disso? Qual que é... Então, eu acho que, mesmo quando tem um agênere, precisa ter um médium ali por perto, mesmo que ele nem saiba quem que é. Mas alguém precisa doar algum elemento que aí, eu não sei o nome certinho, se é o ectoplasma, se é qual fluido animalizado que um médium doa para esse efeito físico acontecer. Porque para agir diretamente na matéria, é só nós encarnados. Então, mas
quando ele fala aqui no item 37 do agênere, ele vai falar que o perispírito é invisível para nós. Então, ele usa a teoria do perispírito para explicar. Então, a gente não vê no seu estado normal. Porém, como é formado de matéria etérea, né, submetê-lo a uma modificação, o espírito pode, em certos casos, e por um ato da sua vontade, submetê-lo a uma modificação, o que o torna momentaneamente visível. Ele está falando que no fenômeno do agênese é pela vontade do espírito, que ele torna o perispírito dele visível. Não, perfeito, mas fazendo... Então, é um fenômeno anímico, né, Arthur? A bicorporeidade é um fenômeno anímico. Só estou querendo colocar para discussão, e aí eu não estou falando que isso é desse jeito, eu estou só construindo uma linha de raciocínio, que se nós partimos do pressuposto, e eu acho que está lá nos caracteres da Revista Espírita, ou no começo do livro dos fluidos, que todo fenômeno mediúnico precisa ter esses 3 elementos. Partindo disso, né, e partindo que, claro, a vontade do espírito é que gera a possibilidade de acontecer alguma coisa, porque é uma vontade intelectual, né, ele vai ter que querer condensar, mas para se apresentar da nossa matéria, há que se sair alguma coisa de um médium que tenha essa propriedade, não é todo mundo que vai ter, que doe alguma coisa, alguma energia materializada, que possa fazer isso. Por exemplo, quando o Peixotinho fazia muita fenômeno de materialização lá com o Chico, né, eles precisavam separar o Peixotinho, e isso teve vários estudos, e ele doava o seu ectoplasma. Inclusive, assim, dependendo do tipo de materialização, ele precisava doar tanto que ele chegava no estado de quase morte, porque o corpo dele até murchava, né? Então, ele perdia, segundo a filha perdia dele, quilo. Perdia de 3 quilos por noite. Perdia massa. Perdia massa. Então, como é mais ou menos... Eu imagino que esses elementos são mais ou menos similares. Então, para poder ter a bicorporeidade ou a condensação de alguma coisa, eu acho que é mais ou menos o mesmo caminho, mas é só... Eu concordo com você, Arthur. Eu estou de abelhudo. Agora, veja assim, existe uma possibilidade da própria pessoa que provoca esse fenômeno doar ectoplasma para si mesmo? Pode ser, não sei. Olha, eu acho assim, eu acho que a gente está prescindindo do que nós falamos e combinamos. De pesquisa. Vamos pesquisar, eu já anotei essa pergunta para pesquisar. Vamos pesquisar para a próxima aula, no começo da próxima aula a gente retoma. E porque está faltando informação, a gente não pesquisou isso, a gente está indo com algumas informações que a gente lembra. Então vamos pesquisar em Kardec os agêneres, um dever de casa para nós, para que a gente traga a colaboração embasada, né? Embasada, senão a gente vai ficar conjecturando e não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Isso aí não é o... Não é opinião. Vamos seguir o 37? Posso ler mais um pouco aqui. Vamos embora? 37. O perispírito sendo o mesmo entre os encarnados e os desencarnados, um espírito encarnado pode aparecer por um efeito absolutamente idêntico, num de seus momentos de liberdade em outro lugar, diferente daquele que seu corpo repousa, com seus traços habituais e todas as marcas de sua identidade. É esse fenômeno do qual se tem exemplos autênticos que deu lugar à crença do homem duplo, né? Que a gente falou aqui. 38. Um efeito particular dessa espécie de fenômeno é que as aparições vaporosas, lembra que na aula passada a Ju disse todos os tipos de aparições que tinham, lembra dos agêneres? Que a primeira era vaporosa. E mesmo tangíveis, que era a última, não são perceptíveis indistintamente por todo mundo. Os espíritos só se mostram quando querem a quem querem. Um espírito poderia, então, aparecer em uma reunião a um ou a vários dos presentes e não ser visto pelos demais. Olha que interessante. Isso vem do fato de que esse tipo de percepção se faz pela visão espiritual e não pela carnal. Olha que interessante. E não apenas porque a visão espiritual não é dada a todas as pessoas, mas também porque o espírito, por sua vontade, e se for preciso, pode retirá-la daquele
para quem não queira se mostrar, como pode dá-la momentaneamente, se julgar necessário. A condensação do fluido espiritual nas aparições, mesmo até a tangibilidade, não tem as propriedades da matéria comum. Do contrário, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo e todas as pessoas presentes as veriam. Isso é um fato novo, tá vendo? Já apareceu aqui. 179 é uma nota. Não é preciso aceitar, senão com uma extrema reserva, o relato de aparições puramente individuais, que, em certos casos, poderiam ser o efeito da imaginação superexcitada e, por vezes, uma invenção feita com objetivo interesseiro. Convém, pois, ter uma avaliação escrupulosa das circunstâncias, da honorabilidade da pessoa, assim como do interesse que pudesse ter para abusar da credulidade de indivíduos demasiadamente confiantes. Nota de Kardec. Ok? Ó, já trouxe uns fatos novos aqui. 39. O espírito pode fazer transformações na estrutura de seu envoltório perispiritual, e este irradiando em volta do corpo como uma atmosfera fluídica, um fenômeno análogo ao das aparições, pode se produzir na superfície desse corpo. Sobre a camada fluídica, a figura real pode desaparecer, mais ou menos completamente, e revestir-se de outros traços, ou os traços originais, vistos por meio da camada fluídica alterada, como por meio de um prisma, podem tomar outra expressão. Se o espírito distanciando do terra a terra se identifica com as coisas do mundo espiritual, a expressão de um semblante feio pode tornar-se bela, radiosa e, por vezes, até luminosa. Se, ao contrário, o espírito fica dominado por más paixões, uma figura bela pode se tornar um aspecto horrível. É assim que se produzem as transfigurações, né? Que no Livro dos Médiuns está junto com o que a gente viu aí agora, que são sempre um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes do espírito. Esse fenômeno é o resultado de uma transformação fluídica, é uma espécie de aparição perispiritual, que se produz sobre o corpo de uma pessoa viva e, por vezes, no momento da morte, em vez de se produzir à distância, como nas aparições propriamente ditas, o que distingue aparições desse gênero é que, geralmente, elas são perceptíveis por todos os presentes e pelos olhos do corpo, precisamente porque tem por base a matéria carnal visível, enquanto que nas aparições puramente fluídicas não existe matéria tangível. Nota 180. Tal é o princípio do fenômeno dos transportes, fenômeno muito real, contudo, convém só aceitá-lo com extrema reserva, porque é um dos que mais se prestam a imitações e truques. A honorabilidade irrecusável de pessoa que os obtém, seu desinteresse absoluto, material e moral, e o concurso das circunstâncias acessórias devem ser postas em séria consideração. É preciso, sobretudo, desconfiar da enorme facilidade com a qual tais efeitos sejam produzidos e manter sob suspeita os que se repelem muito frequentemente e, por assim dizer, à vontade. Os prestidigitadores fazem coisas mais extraordinárias. A levitação de uma pessoa é também um fato real, porém bastante mais raro, talvez porque seja mais difícil de imitá-lo. É notório que o Sr. Home foi mais de uma vez erguido até o teto, fazendo a volta pela sala. Disse que São Cupertino tinha a mesma faculdade
e não poderia tomar nem este nem aquele por milagroso. Nota de Allan Kardec. Algum comentário? Aqui ele já fala das ele coloca as transfigurações como semelhante à bicorporeidade, né? Só que feita localmente, e parece que existe uma passagem na Revista Espírita que ele fala de uma moça que se transfigurava na figura do irmão. Inclusive, ela aumentava vários quilos o peso dela quando ela se transformava, né? Então aí você tem um fenômeno físico mesmo, né? Mas é um fenômeno interessante, porque qual que é a física disso, né? Continua sendo um fenômeno físico de aparência, que até carrega alguma coisa material, né? E acontece com pessoas encarnadas, né? Ele fala aqui, ou prestes a desencarnar, né? Pelo que fala aqui, né? Agora, não dá para a gente saber, que nem o Arthur estava falando, se é puramente anímico ou não, né? Se não tem aí uma mediunidade escondida aí, né? Que doa esse ectoplasma para acontecer isso, né? Mas aí, vamos lembrar que o processo anímico também é mediúnico, né? Então, sendo anímico ou não, nós precisamos ter alguém, um médium, né, no caso, que tenha essa capacidade. Então, Arthur, anímico não é mediúnico não, viu? Mediúnico só ocorre com o médium sendo intermediário de um espírito que deseja se comunicar. Agora, o anímico parece, pelas pesquisas, né, e tem que se aprofundar mais nesse assunto, inclusive, é algo que parte do próprio encarnado. Você pode considerar mediúnico, que é o espírito do encarnado que se utiliza do próprio corpo, mas aí nós estamos rodopiando aí, você sai do lugar. Animismo é uma coisa, mediunismo é outra. Mediunidade é uma coisa, animismo é outra. Até os fenômenos são diferentes. O que eu quis dizer no sentido de aparição, de fenômeno de transporte, no fenômeno nesse sentido, entendeu? Você está partindo do pressuposto que para um fenômeno dito anímico, desse viés aí, desse estilo, precisaria ter um espírito. Aí já não seria fenômeno anímico, seria um fenômeno mediúnico. Então não existiria para esses determinados fenômenos o animismo, seria somente mediunidade. E qual o objetivo do espírito se manter escondido e executar um fenômeno desse? Né? Acho que é um pouco diferente isso aí. Não, sim. É que, assim, acho que é diferente. Falar que animismo é mediunidade, não. Tem que tomar cuidado com isso aí. Porque os fenômenos, por exemplo, telepatia, não é mediunidade. Telepatia é uma capacidade de alguém de transmitir o seu pensamento daquele momento para uma outra pessoa e aquela pessoa receber aquele pensamento. Isso não tem nada de mediunidade. Não pode dizer que é mediúnico. Tem um espírito escondido. Tem um espírito escondido que está usando o ectoplasma, vocês adoram essa palavra ectoplasma, que está usando o ectoplasma para fazer o fenômeno. Não é isso não, é bem diferente. A transfiguração, aparições, vai ver no livro dos médiuns, até a Juliana segou a ler, não está no rol dos fenômenos mediúnicos, não. São diferenciados, né? Você falou que animismo é mediunidade, eu falei, para. Senão não tem fenômeno anímico, é tudo mediunidade, entendeu? Se tudo fosse mediunidade, não haveria essa classificação de animismo, né? Então, esse fenômeno que eu falei, telepatia, clarividência, não necessariamente, até o fenômeno sonambúlico não é mediunidade, a não ser que haja o acompanhamento de um espírito. Aí seria a mediunidade sonambúlica, que é diferente do sonambulismo, hein? Então, aí está misturando as bolas aí, melhor dar uma pesquisada melhor. Eu entendo do jeito que você está falando. Roberto. Não, só para explicar, que emendou aí. É que você falou, eu falei, parou. Não, mas tudo bem. A gente pesquisa e traz. O que eu tô melhor. Se Ernesto Bozano, se você pegar as casas que são ditas mal assombradas, que mora uma pessoa só, essa pessoa é que está liberando alguma coisa para ter um efeito físico naquela casa.
E aí é a própria pessoa que está doando. Se a própria pessoa que está doando, ela mesma é a médium que está produzindo aquele efeito naquela casa, por exemplo. Eu estou falando de... Não, peraí. Não necessariamente seja a pessoa que mora na casa, pode ser alguém nos arredores. Então, é meio difícil falar que a pessoa que é a médium de efeitos físicos. Esse livro eu já li também, né, Casas Mal Assombradas, viu? Aliás, Ernesto Bolzano já fez pesquisa. Desculpa eu falar assim, parece até que eu estou suando, sem muita coisa, mas esse aspecto aí das aparições, dos efeitos chamados poltergeist, eu já estudei bastante. Então, por isso, quando a gente ouve alguma coisa assim diferente, fala, peraí, não é isso que eu já li nos outros livros. O Bolzano eu já estudei. Então, o Delany, ele fala sobre isso também. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, assim, antes de ficar... tem que realmente fazer a pesquisa melhor. Agora, você falou, a pessoa mora sozinha na casa. Pode ser um vizinho que esteja doando o material para que haja o efeito físico, né? Não precisa ser a pessoa necessariamente, não. E até aquelas histórias engraçadas, né? Eu vi aquele barulhão na cozinha, parece que está derrubando a cozinha, quando abre a porta, está tudo nos seus lugares, né? Aí chama a polícia vem, faz como também houve casos no Brasil, né? Que foram até estudados por aquele... meu Deus, agora deu branco. É o Guimarães, né? Não, Guimarães, é o... Guimarães. Isso, ele tem um livro também, são 3 livrinhos que falam de efeitos de poltergeist aqui no Brasil, pesquisados por ele, né? E aqui em São Paulo, teve também aqui na capital. Então, são fenômenos muito interessantes que são documentados, né? Porque a família sofria essa perseguição, né? Que tem, assim, que há até palestrantes espíritas que chamam esse tipo de efeito poltergeist de obsessão... não obsessão, obsessão física, que chama, né? Eles chamam de obsessão física, que via de regra, é uma criança, alguém entrando na fase da puberdade, cheia de problemas psicológicos, e acabam gerando aí a possibilidade de que entrem esses ditos espíritos e façam, né, essas ações de poltergeist, chamadas poltergeist, que vão desde pedras aparecendo do nada e atingindo algumas pessoas, até teletransportes, até mesmo incêndio no meio de roupas, né, de uma pilha de roupas, o foco do incêndio começa do meio, e isso com acompanhamento de polícia, né, porque os primeiros fenômenos achavam que eram alguém brincando, aí chamavam a polícia pesquisar e muitas vezes os fenômenos ocorriam com os policiais presenciando, né? Então, é bem interessante esses livros do Guimarães, do Hernani Guimarães, de Andrade, né? Que ele narra fatos aqui do Brasil ocorridos, né? Arranhões na parede presenciados pelos policiais, alguém arranhando com as cigarras, né? Então, é bem interessante. E até aí falo, até o estudo desse fenômeno do poltergeist é bem legal, porque acontece no mundo todo, né? E, via de regra, quando tem uma criança, parece que um dos principais focos é quando tem uma criança entrando na fase da puberdade com algum problema. Aí, quando afasta a criança do ambiente, tira a criança bem longe, leva a criança para longe, depois de algum tempo os fenômenos terminam, acabam, param. Isso quando não vão acontecer na casa onde está a criança, né? Então, agora, tem que tomar muito cuidado nesse critério de avaliação. Aí, isso aqui é mediúnico, isso não é. Tem que tomar um certo cuidado, porque requer esse tipo de análise mais precisa. Não dá para dizer... Agora, que existe fenômeno anímico, existe, independente de mediunidade. A gente tem que ter isso bem claro. Se não tiver isso claro, se achar que qualquer fenômeno é mediúnico e tem um espírito escondido, aí a gente está indo para um caminho errado. Aí requer uma pesquisa melhor aí, viu? Só uma dúvida, né? Para a gente construir o pensamento, que eu acho que nós não estamos fugindo do tema, porque nós estamos fazendo de bicorporeidade e da parte diagênica, que é similar. Eu vou falar o que eu entendo, não estou falando que eu estou correto, tá? Como eu entendi. Um processo mediúnico, um processo anímico, qual que é a diferença que eu entendo? Se eu sou o médium e nós estamos numa reunião mediúnica, o espírito está falando aqui e eu estou reportando para vocês.
Então, eu estou retratando o que o espírito está falando. Se eu tenho a capacidade, tá, de bicorporeidade ou de desmembramento, né? Então, nós estamos numa reunião mediúnica, eu saio em desdobramento, vou lá em outro lugar e relato o que eu estou vendo. Então, eu não estou trazendo nada do outro espírito, eu estou trazendo para vocês o que eu estou vendo lá no Japão, por exemplo, né? Então, esse eu entendo que é um processo anímico. Por quê? Porque eu estou relatando o que o meu espírito está vendo ou conhece. Eu posso, mediunicamente, num processo anímico, né, tá reportando aqui numa reunião mediúnica coisas que não um espírito está falando, mas que o meu próprio espírito está trazendo. Então, o que eu entendo que diferença da mediunidade do que é animismo, né, de um espírito 100%, é essa diferença. Porém, Kardec fala disso, que é muito difícil você separar isso. Em todo o processo mediúnico também tem as nossas ideias, porque a espiritualidade vai utilizar do nosso cérebro, do nosso conhecimento, para poder formular imagens para que a gente possa passar. Então, foi nesse sentido que eu quis dizer o animismo, mas vamos pesquisar aí. Só para lembrar vocês, se vocês acharem que do que vocês falaram, das referências, são pontos importantes para a gente ler, coloquem no grupo de estudo para que os outros possam já ir direto nesse tema e dar uma estudada. E vamos preparar esse debate sobre o gênero para a semana que vem, né, no início da aula. Só lembrando novamente que eu acho que a gente está usando, esse é um uso do grupo lá no Telegram que a gente não está usando. E vamos começar a habituar a colocar os nossos estudos e observações lá, porque isso facilita para os outros e é um hábito, né? É um hábito não só a gente anotar no nosso bloquinho, mas chega lá e coloca lá para ajudar os colegas a estudarem em grupo. No Facebook também, né, Flávio? O Facebook também pode está botar abandonado. O Facebook, ele abre para conjecturas fora do estudo, entendeu? Daqui a pouco tem alguém falando de outro tema. Enquanto que no grupo de... Pode botar no Facebook também. Mas você, no grupo de estudo, é um tema que nós todos sabemos que será debatido na próxima. Ó, a gente vai continuar sobre tal parte, e que os outros não sabem onde é que a gente está estudando. Eles não sabem, mas a gente pode colocar o conhecimento no Facebook, com certeza. Entendeu? Todos nós podemos e devemos colocar essas reflexões, esses estudos, citando lá. Ó, Revista Espírita, tal, não sei o quê, tem tal tema... A gente estudou isso, pode colocar lá. Ou tem uma dúvida, é muito bem-vindo. Esse é o tipo de coisa boa para publicar no nosso grupo de estudo fechado, no Facebook, né? Grupo fechado. Tem lembrado, Roberto? É interessante colocar em discussão qual que é a diferença entre os fenômenos, a diferença de mecanismo de acontecimento entre a bicorporeidade, o agênere e as aparições, né? Vamos estudar os agêneres e vamos desdobrar para essas questões de bicorporeidade. E ver como que isso acontece, se tem similaridade entre eles ou são os fenômenos diferentes, né? Com mecanismos diferentes ou não. Né? Eu anotei nesse exemplo que você deu da Revista Espírita, que eu coloquei na apresentação, um exemplo do fenômeno da transfiguração, que você citou é de março de 58, que é a nota 180. E ele vai trazer o caso da menina que você citou, e depois ele vai trazer as respostas de São Luís, falando sobre a questão da transfiguração, explicando, e a questão, e fazendo a comparação com a bicorporeidade. Se alguém tiver a Revista Espírita e quiser ler, seria bacana. Eu acho que é importante, né? A gente ler o caso e a resposta do São Luís. Eu acho importante. Ou projetar, porque aqui eu só tenho na lâmina. Seria interessante todo mundo ler isso e trazer o que entendeu, né? O que você... Onde a gente chega num consenso aí de entendimento.
É interessante trazer todos esses casos, né, para a gente ler, todo mundo ler, e na Eu próxima acho. reunião a gente discutir e chegar num consenso de entendimento, para todo mundo Manda chegar lá no no mesmo nível de grupo essa Porque entendimento. não é... para todo mundo dar uma lida. Então, aí a gente projeta, porque as que eu fiz na lâmina da apresentação. Então, trouxe, né, a revista, e aí tá as respostas do São Luís, porque eu acho que é importante a gente ler o que está na Então, revista vamos dar uma espírita. lida nesse daí, nesse item 180. Vamos dar uma lida nele e trazer pronto. Isso aí já é uma sugestão. Não, esse já está pronto, amigo. Tem na apresentação esse, já está pronto. Ah, tá. Ótimo. Tu tem ela aí? Eu tenho. Eu tenho. Vê se tem ela aí. Eu acho que Tem, tá sim. no... Peraí, Eu tenho ela, sim. Só preciso abrir. deixa eu ver qual vi ela slide que ainda ela hoje. tá. Eu vi ela ainda hoje. Espera um Ai, minuto. Jesus. Aqui. Está até no download. Fluidos. Ó, ele tá no slide 114. Os Vê fluidos. se tem aí. Espera aí. Tem algumas que eu mudei a apresentação do estudo. Calma que eu já te digo. Está abrindo aqui. É na revista de 58? 59. Março de 59. 114. Vê se tem aí. Fenômeno de transconfiguração. Revista de março É. de 59. Está aqui. E Vou transmitir. aí a gente lê juntos, eu acho que é melhor. Calma. PowerPoint. Compartilhar. Estão vendo aí? Espera aí. Dá um minutinho só. Sim. Então tá aqui, ó. Deixa eu aumentar. Extraímos o seguinte fato de uma carta que nos foi escrita em setembro de 1857, por um dos nossos correspondentes de Saint-Étienne. Após referir-se a diversas comunicações de que foi testemunha, acrescenta: dá-se um fato extraordinário numa família de nossos arredores. Das mesas girantes passou-se a poltrona que fala. Depois um lápis foi ligado ao pé dessa poltrona e ela indicou a psicografia. Praticaram-na durante muito tempo, mais como brincadeira do que como coisa séria. Por fim, a escrita designou uma das moças da casa, ordenando que lhe passassem as mãos sobre a cabeça, depois que a fizessem deitar. Ela adormeceu quase imediatamente. E depois de um certo número de experiências, transfigurou-se. Tomava os traços, a voz e os gestos de parentes mortos, dos avós que não havia conhecido e de um irmão falecido há alguns meses. Essas transfigurações ocorriam sucessivamente numa mesma sessão. Disseram-me que ela falava um dialeto que não é mais o do nosso tempo, pois não conheço nem o antigo nem o atual. O que posso afirmar é que numa sessão onde havia tomado a aparência do irmão, vigoroso e decidido, essa mocinha de 13 anos deu-me um rude aperto de mão. Esse fenômeno repete-se constantemente, da mesma maneira, há 18 meses, mas somente hoje produziu-se espontaneamente e naturalmente, sem imposição das mãos. Apesar de bastante raro, esse estranho fenômeno não é excepcional. Já nos falaram de diversos fatos semelhantes e nós mesmos fomos testemunha de algo parecido em sonâmbulos, no estado de êxtase e até nos estáticos, que não se encontravam em estado sonambúlico. Além disso, é certo que emoções violentas operam sobre a fisionomia uma mudança que lhe dá uma expressão completamente diferente daquela do estado normal. Não vemos, do mesmo modo, criaturas cujos traços móveis se prestam à vontade, a modificações que lhe
lhes permitem tomar a aparência de outras pessoas, por aí se vê que a rigidez da face não é tal que não possa prestar-se a modificações passageiras, mais ou menos profundas. E não há nada de surpreendente que um fato semelhante possa ocorrer nesse caso, embora talvez por uma causa independente da vontade. A propósito, eis as respostas que foram dadas por São Luís no dia 25 de fevereiro último, em sessão da Sociedade. O caso da transfiguração de que acabamos de falar é real? Sim. Nesse fenômeno existe um efeito material? O fenômeno da transfiguração pode ocorrer de modo material a tal ponto que nas diferentes fases em que se apresenta poderia ser reproduzido em daguerreotipia. Não sei o que é isso. Como se... Fotografia. Fotografia. Fotografia sobre metal. Antigamente era daguerreótipos. Entendi. Como se produz esse efeito? A transfiguração, como entendeis, nada mais é que uma modificação da aparência, uma mudança ou uma alteração das feições que pode ser produzida pela ação do próprio espírito, sob o seu envoltório ou por uma influência exterior. O corpo não muda jamais. Todavia, em consequência de uma contração nervosa, adquire aparências diversas. 4. Pode acontecer, sejam os espectadores enganados por uma falsa aparência, pode também acontecer que o perispírito represente o papel que conheceis. No fato citado, houve contração nervosa e a imaginação o aumentou bastante. Aliás, esse fenômeno é muito raro. 5. O papel do perispírito seria análogo ao que se passa no fenômeno de bicorporeidade? Sim. Então, nos casos de transconfiguração, é necessário que haja o desaparecimento do corpo real, a fim de que os espectadores não vejam senão o perispírito sob uma forma diferente. Não propriamente desaparecimento físico, e sim oclusão. Entendei-vos sobre as palavras. 7. Parece resultar do que acabais de dizer, que no fenômeno da transfiguração podem ocorrer 2 efeitos. Primeiro, a alteração dos traços do corpo real em consequência de uma contração nervosa. Segundo, a aparência variável do perispírito, tornando visível. É assim que devemos entender? Resposta: certamente. 8. Qual a causa primeira desse fenômeno? Resposta: a vontade do espírito. 9. Todos os espíritos podem produzi-lo? Não. Nem sempre os espíritos podem fazer o que querem. 10. Como explicar a força anormal dessa mocinha transfigurada na pessoa de seu irmão? Não possui o espírito uma grande força? Aliás, é a do corpo em seu estado normal. Observação: esse fato nada tem de surpreendente. Muitas vezes vemos pessoas muito fracas, dotadas momentaneamente de uma força muscular prodigiosa devido a uma superexcitação. 11. No fenômeno da transfiguração, já que o olho do observador pode ser uma imagem diferente da realidade, dar-se-á o mesmo em certas manifestações físicas. Por exemplo, quando uma mesa se ergue sem contato das mãos e a vemos acima do solo, é realmente a mesa que se deslocou? Ainda o perguntais? Quem a levanta? A força do espírito. Observação: esse fenômeno já foi explicado por São Luís, e tal questão já foi tratada de modo completo nos números de maio e junho de 1858, a propósito da teoria das manifestações físicas. Foi-nos dito, nesse caso, que a mesa ou qualquer outro objeto que se move é animada de uma vida factícia, momentânea, que lhe permite obedecer à vontade do espírito.
Se uma contração muscular pode modificar a fisionomia, não será senão dentro de certos limites? Mas, certamente, se uma mocinha toma a aparência de um velho, nenhum efeito fisiológico lhe faria nascer a barba. É preciso, pois, buscar sua causa alhures. Se nos reportarmos ao que dissemos anteriormente sobre o papel do perispírito em todos os fenômenos de aparição, mesmo de pessoas vivas, compreenderemos que aí se encontra a chave do fenômeno da transfiguração. Com efeito, desde que o perispírito pode isolar-se do corpo e tornar-se visível, que, por sua extrema sutileza, pode adquirir diversas aparências, conforme a vontade do espírito. Concebe-se sem dificuldade que assim ocorra com uma pessoa transfigurada. O corpo continua o mesmo, somente o espírito mudou de aspecto. Mas perguntarão... Perispírito, desculpe, somente o perispírito mudou de aspecto. Mas perguntarão, em que se transforma o corpo? Por que razão o observador não vê uma imagem dupla, a saber, de um lado o corpo real e do outro o perispírito transfigurado? Fatos estranhos dos quais em breve falaremos, provam que o corpo real pode, de alguma sorte, ser velado pelo perispírito, em consequência da fascinação que, em tais circunstâncias, se opera no observador. Antes de falar de certos fatos, tivemos de esperar que os princípios fundamentais estivessem suficientemente desenvolvidos, a fim de compreender suas causas. O da transfiguração está nesse número. Para nós, o Espiritismo é mais do que uma crença, é uma ciência, e nos sentimos felizes por ver que nossos leitores nos compreenderam. Você está lendo no original? Não. Vamos lá. Aí segue aqui. Não, acabou. Não, amigo. Aí, porque aí essa revista espírita é de Não, 1859, não é isso? Então, cortou uma boa parte da explicação. Aí, o que acontece? Que eu tenho baixado. Tem alguém com o microfone aberto. No livro dos médiuns... Que é isso, livro dos médiuns? No livro dos médiuns, quando ele vai tratar a transfiguração, né? Quando ele vai falar da transfiguração, ele coloca assim, ó: admite-se em princípio que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que por uma modificação das disposições moleculares pode lhe dar visibilidade, a tangibilidade e, em consequência, a opacidade. Que o perispírito de uma pessoa viva fora do corpo pode passar pelas mesmas transformações e que essa mudança de estado se realiza por meio da combinação dos fluidos. Imaginemos, então, o perispírito de uma pessoa viva, não fora do corpo, mas irradiando ao redor do corpo, de maneira a envolvê-lo como uma espécie de vapor. Neste estado, ele pode sofrer as mesmas modificações de quando separado. Se perder a transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, velar-se como se estivesse mergulhado em um nevoeiro. Poderá mesmo mudar de aspecto, ficar vibrante de acordo com a vontade ou o poder do espírito. Outro espírito, combinando o seu fluido com esse, pode subsistir a aparência dessa outra pessoa, de maneira que o corpo real desapareça, coberto por um envoltório físico exterior, cuja aparência poderá variar como o espírito quiser. Essa parece ser a verdadeira causa do fenômeno estranho e raro, convém dizer, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira que a dos corpos inertes. O peso do próprio corpo não varia, porque a sua quantidade de matéria não aumenta, mas o corpo sofre a influência de um agente exterior que pode aumentar-lhe ou diminuir-lhe o peso relativo,
segundo explicamos nos números 78 e seguintes. É provável, portanto, que a transfiguração na forma de uma criança diminua o peso de maneira proporcional. Concebe-se ainda que o corpo possa tomar uma aparência maior que a sua ou das mesmas dimensões, mas como poderia tornar-se menor, do tamanho de uma criança, como acabamos de dizer, neste caso, o corpo real não deveria ultrapassar os limites do corpo aparente. Por isso não dizemos que o fato se tenha verificado, mas quisemos apenas mostrar, referindo-nos à teoria do peso específico, que o peso aparente poderia também diminuir. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem negamos a sua possibilidade. No caso de ocorrer, o fato não se pode explicá-lo satisfatoriamente, não infirmaria. É preciso não esquecer que estamos no começo desta ciência e que ela ainda está longe de haver dito sua última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes do corpo poderiam perfeitamente ser tornadas invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta naturalmente das explicações precedentes e da que se referem ao fenômeno dos transportes, número 96 e seguintes. Teríamos ainda que falar do estranho fenômeno, aí ele entra nos agêneres aqui. A transfiguração vai até aqui. Vale dar uma lida, então, no artigo todo, que já é uma referência do Gênesis. Porque eu acho que daí a conclusão disso é o que ele coloca na Gênese. Porque, né, se a gente ir pela lógica, eu não sei se tem alguma outra conclusão na Revista Espírita. Porque, por exemplo, quando a gente for estudar a questão da possessão, antes ele colocava como sendo só voltada para o mal, depois na Gênesis ele coloca diferente, né? Ele vai falar que pode ser também para um espírito bom. Então, eu não sei, acho que seria importante a gente fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre esses três fenômenos. Então, né? Os agêneres, o desafio para a próxima aula, agêneres, bicorporiedade e transfiguração. Para a gente retomar o tema aí. Até porque a gente vai entrar nisso. A gente podia dividir, né, amigo? Quem tem vontade de pesquisar o quê, para não... Porque aí... Podemos. Por exemplo, para a gente ver, por exemplo, eu falar, eu vou pesquisar os três, fica mais puxadinho, né? Fica mais puxado. Então... Mas a gente podia dividir, vamos supor, eu, Roberto e alguém vai fazer a gênero, o Arthur, o seu Rony e, sei lá, o Rodrigo vai fazer... transfiguração, sei vamos lá. lá. Quem quer fazer a gênero? Levanta a mão aí, quem quer fazer a gênero? A Ju, o Roberto, anotem vocês aí, né? A Ju, o Roberto, o Rodrigo, quer fazer, o Rolim levantou a mão também. O Rolim também quer. Então, é o Rolim. Então, aqui. O Roberto e a Juliana. Vocês anotem aí. Roberto, o Rodrigo e o Rolim. Isso. Então, são vocês. E quem quer fazer bicorporiedade? Eu quero. Eu quero fazer bicorporiedade. Então, deixa eu anotar aqui. Bicorporiedade é o tema. Satiro, Rodrigo... Rodrigo de novo? Rodrigo também quer. Satiro. E o Conde? Rodrigo. A Rosângela também, né? Também quero. A Rô também? Eu faço também. O Conde vai fazer também? Então me tira do grupo do... Não, põe junto. Então eu faço outro. Não, eu faço outro, então. Tá bom. Põe o Sérgio. Então, tá bom. Mas, assim, o método do estudo básico é esse. A gente estuda isso e vai... a transfiguração? Hein? E a transfiguração não vai fazer? Transfiguração. Sim, a gente vai ver agora. Transfiguração. Quer fazer? Eu faço. Transfiguração, então anota aí. Só para pôr mais pimenta no negócio. Vem ele. Quem que deixou esse cara entrar, Juliana? Quem é que deixou esse cara entrar? Fecha o microfone do Arthur. Não, mas é uma coisa que eu queria fazer, e eu acho que tem a ver, aproveitar que o Couto está aí também, o Roberto, todo mundo, e
teve uma vez que eu li isso, né? Eu não vou conseguir achar agora certinho, mas é uma coisa que eu queria voltar para estudar, porque eu acho que está tudo interligado. Quando Kardec estava estudando a mediunidade, todos esses fenômenos de transportes, tudo isso lá no Livro dos Médiuns, ele vai fazer uma investigação de como que funcionava a movimentação da cesta. E Kardec estava levando uma linha de raciocínio que era os espíritos que movimentavam a cesta. E a resposta da espiritualidade que não era isso, que Kardec não tinha entendido direito. O que acontecia é que os espíritos intuíam o que eles queriam, mas quem movimenta a matéria é o próprio médium. Então, era o médium, sem saber, sem se atentar, sem perceber, era ele que movimentava a cesta para a letra A, para a letra B, para a letra C. E aí eu parei, eu ia pesquisar isso, porque eu acho que, é igual o Roberto levantou, né? Eu fui agora, estava pegando a palavra animismo dentro da obra de Kardec. E o que me chamou a atenção? Não tem quase citado isso. O que tem citado, tem no Livro dos Médiuns, tem lá um vocabulário espírita. Olha como é que ele usa assim, medianímico. Qualidades da força do médium, faculdade medianímica. E aí, eu vou colocar aqui no chat, mas eu acho que é um negócio interessante para a gente pesquisar, porque essa parte do fenômeno do transporte, ela está relacionada com essa bicorporeidade e tudo isso. Então, eu vou tentar ver também, para trazer isso junto com... Então, você vai pesquisar o fenômeno do transporte e a invisibilidade. Porque esse fenômeno é importante a gente estudar, você está certo. Porque quando ele for tratar no próximo capítulo, a questão que é fundamental para a gente, que é o corpo do Cristo, ele vai usar o fenômeno do transporte e da invisibilidade, que eu acho que até eu coloquei na apresentação aquilo que o Kardec coloca no Livro dos Médiuns, sobre esses dois fenômenos. Então, acho que é importante também a gente estudar. Tá. Bacana. Bom, vamos lá. Transfiguração. Quem quer fazer? Rosângela. Quem mais? Ângela. Ninguém mais? Seu Rony, Val, Marlúcia. Seu Rony. Lucilene. Marlúcia. Não se anima, não? Olha, Lucilene. A Lu levantou a mão. A Lu levantou a mão. Agora é tarde, já levantou, já está dentro. Já vai trazer informação. A Lucilene. Seu Rony. Eu peço desculpa, viu? A minha condição particular aqui não está permitindo. Não, tá bom então. Tá bom. Brincadeira, seu Rony. Não tem... Alguém mais? Então, tá bom. Então, tem 2 aí para estudar. Se alguém mais tiver um tempinho, estuda. Conferir. Eu, Roberto, Rodrigo e o Rolim é os agêneres. Bicorporeidade é tu, o Rodrigo, o Conde e o Sérgio. Transfiguração, a Rosângela e a Lucilene, é isso? Perfeito. E o Arthur é invisibilidade e transporte. Você vai fazer o da transfiguração também, Arthur? Ou é só a transfiguração, a invisibilidade? Não sei. Ele vai dar uma verificada nos dois, Mas né? se tu não sabe, como que eu vou saber? Não, vocês definem aí, a gente tenta ajudar. Só tô eu acho que esse aspecto que você está focado de mediunidade e animismo, aonde ele aparece nesses efeitos, seria interessante você descobrir um pouco mais sobre isso. Então vai. Então, o que é? É um quarto assunto. Então, Arthur, você é a invisibilidade, os transportes, e você vai fazer uma pesquisa sobre a questão do medianímico, não é isso? O termo. Porque assim, a questão eu acho que é o seguinte: o espírito, até onde ele tem a capacidade dele fazer isso? Entendeu? A gente discutiu isso. Ou ele precisa, em que situações existe uma mediunidade, uma interferência. Eu acho que é isso que é bacana, viu, Satiro? Porque tudo que eu tentei chegar é que, no resumo, até onde... Não estou falando que eu estou certo, até onde eu cheguei. Sim, justamente. É que tudo que acontece na matéria, somos nós que estamos agindo. Isso, então esse é o ponto. Mesmo que a gente não saiba. Mesmo que a gente não saiba. Mas aí a gente tem que achar esses pontos sobres.
Isso tem uma coisa a ver, porque o Paulo, uma vez, ele falou assim, olha, Deus não age na matéria, mas tem um desenvolvimento de Kardec que nem a espiritualidade age direto na matéria, ela age por nós. Estudamos isso. Ela não age, para mim é claro isso, para mim, pelo menos, então, até onde eu estudei em Kardec, claro. E é nesse sentido que eu quis trazer, porque sempre como é nós que estamos agindo, tem sempre alguma coisa ali. Mas a questão é a seguinte: o nós pode ser a própria pessoa, não precisa ser um terceiro. Pode ser. Sim. Um ou outro, né? Ou pode ser um terceiro. Aí que falou: cuidado com a conjectura, porque sempre pode ser um terceiro. Mas eu acho que o mais provável é que seja um movimento anímico. Meu palpite também, tá? Essa questão. Me chamou muita atenção, depois, se vocês também puderem estudar essa parte para me ajudar também, na parte da sexta, principalmente, né? Parte que tá isso, Arthur? Então, eu vou procurar, eu vou jogar lá no... Isso que eu ia falar. O método nosso de estudo, independente dos grupos vou jogar no grupo, é trocar informação pelo nosso grupo de estudo no Telegram. Então, agora também, né, podia só... Eu acho legal a ideia do Roberto de jogar, de repente, no Facebook, mas eu acho que a gente precisava tomar cuidado. Enquanto a gente está ainda num consenso, a gente coloca no Telegram, para não ficar bate-boca. A impressão disso, né? Que nós estamos dialogando, e lá no Facebook, que é mais aberto, né? Ficar esse monte de opiniões lá. Só tomar esse cuidado para a gente fazer isso mais... porque lá você tem que lembrar que lá você tem basicamente 300 pessoas a mais que não estão estudando com a gente no Facebook. E não vão entender nada que nós estamos falando. Então, assim, se for uma coisa, você apontar um artigo da Revista Espírita e jogar um questionamento, uma colocação, uma afirmação. A outra coisa é você jogar a pesquisa lá, e o nego vai pirar na batatinha, entendeu? Não vai entender e vai gerar confusão. Isso não é legal, entendeu? Não fica claro. E para isso é aquilo que a gente fala sempre. O estudo é o lugar para a pessoa evoluir em temas mais profundos. Temas menores ou leituras recomendadas, tudo isso está valendo, bota lá. Agora, o nosso lugar é o Telegram, a gente tem que usar mais. Acho que essa pesquisa vai iniciar um hábito, vai ser um ato, vamos dizer, o primeiro ato para a gente desenvolver um hábito de começar a usar mais as ferramentas de pesquisa que a gente tem, de entrosamento do grupo. Isso é importante. Deixa eu falar uma coisa aqui, viu? Uma dúvida aqui. Essas pesquisas que a gente vai fazer, só seria sobre o Kardec ou pode ser outros pesquisadores? Eu acho que o principal foco é Kardec, minha opinião. Mas se você achar alguma... Por exemplo, ectoplasma você não vai achar em Kardec. Se você quiser ir por essa linha, você vai ter que sair. Certo. Entendeu? Você vai ter que sair. Entendi. Agora, eu acho que o principal é a gente se ater no que Kardec trouxe para a gente. Entendeu? É porque tem, acho que outros pesquisadores que pesquisaram a mesma coisa de Kardec, assim, né? Kardec fala na Revista Espírita e por aí vai. Então, tudo bem. Então, pode partir para... Porque aí Kardec está se baseando na ciência deles. Porque eu costumo pegar a anotação de tudo, né? De Kardec, de outros pesquisadores. Não, aí está valendo, né? Está em Kardec. Então, Kardec usou a ciência deles. Eu acho que, na minha opinião, vale. O que vocês acham? Eu prefiro a gente começar Kardec para depois a gente expandir para outro. Minha visão, né? A gente primeiro compreender o que o Kardec trouxe e aí a gente expande. Okay. Eu concordo. Eu sou dessa opinião também, Juliana. Eu acho que tem que entender bem Kardec para a gente não se contaminar com as outras coisas, né? Ver o que é porque realmente doutrinário, o que não é. E depois a gente até pode, né, trazer, trazer o que por exemplo, a questão do estudo do ectoplasma, mas aí a gente, né, vai ter o entendimento que isso foi depois de Kardec, o que isso completa aquilo que Kardec trouxe, elucida, não elucida. Assim, é a minha forma de estudar, né, que eu acho que fica mais fácil primeiro compreender Kardec, que depois a gente... Vamos, então, usar o método Jack Estripador. Vamos por partes, entendeu? Ô, Val, tu não quer nenhum deles, Val? A Val não tá me ouvindo. Se quiser, vale estudar junto. Se você... Sérgio, se alguém tiver alguma coisa, eu me disponibilizo. Pergunta, não, eu estou por aqui estudando, tá por aí, Satiro? Eu posso estar, a gente bate um papo. Entendeu? A gente estuda junto o que você estiver lendo e vice-versa. Quem quiser, eu me disponho a fazer isso.
Às vezes eu não posso na hora, posso daqui a 20 minutos, ou a gente marca um outro horário no dia, só para vocês saberem. Eu estou disponível para esse tipo de coisa, e se eu achar que um de vocês... Porque às vezes é legal a gente ler um pouco e trocar uma ideia com alguém. Aí tem... Nosso grupo tem... Eu também. Quem está aí no grupo da Gênesis, a gente pode até fazer um Então, bate-papo se pelo quiser Zoom. assim, fazer um bate-papo, ou quiser bater um tete-a-tete com alguém que esteja disponível na hora, porque nunca se sabe, né? Às vezes você está lendo, se enrola, fala assim, pô, vamos trocar uma ideia com alguém. Tem 5 pessoas no nosso grupo, né? Eu tenho o Rodrigo, a Rosângela, o Conde e o Sérgio, para poder... Não, a Rosângela é transfiguração, amigo. É transfiguração, tá, entendi. O seu é tu, É bom ter Rodrigo, o Conde, Conde e porque o Sérgio. Conde, ele primeiro é dupletério, aí depois ele tem transfiguração. Ele está evoluindo, ele está... Esse é showman, cara. O cara é showman, dupletério, transfiguração, ele está indo para lá e para cá, né? Nada como o espírito superior conosco, né? Estou até pensando em cobrar a entrada na live que ele vai fazer. Acho que eu vou cobrar a entrada, porque... E ele vai demonstrar na hora como é que ele faz o dupletério. Ele vai demonstrar para a gente. E tem mais, precisa de celular para fazer, tá? Vou logo avisando. Não é sem tecnologia, ele já é um espírito tecnológico, entendeu? Nível acima aí, né? Não, é um nível muito maior. Amigo. É isso aí. Vamos fazer uma oração de encerramento, de agradecimento. Quem é que pode fazer aí? Paramos no item 39, só para lembrar vocês, tá? Nossa. Eu faço. Obrigado, Conde. Passou o soluço, então. Mais uma vez agradecendo os nossos amigos desencarnados. Nos ajudarem e também por nos instigar a buscar respostas de uma forma mais abrangente, estudando mais minuciosamente e também aproveitando esse momento não só para agradecer, mas também por vibrar por todos aqueles conhecidos nossos que se encontram com problemas ainda ligados a esta pandemia, que se encontram ou internados, ou mesmo na sua residência, sofrendo com esse vírus, eles possam ser assistidos e que possam ser amparados e que todas as equipes médicas, quer desencarnadas, quer encarnadas, possam ser inspiradas para realizarem aquilo que possuem de melhor no tocante a aliviarem todos eles. Obrigado por tudo. Que possamos estar aqui na semana vindoura. Graças a Deus. Que assim seja.